Oi pessoal, neste vídeo eu vou falar sobre quem são os Abraham e como a Esther Hicks começou a canalizá-los. Bom, e para começar, explicando quem é a Esther Hicks é uma americana que canaliza há mais de 30 anos os Abraham, que são um coletivo de não físicos. Jerry Hicks, o marido de Esther Hicks, gostava dos ensinamentos de Seth, uma outra coletividade de não físicos que era canalizado por outra pessoa, por outro americano. O Jerry sempre foi, e eu digo foi porque ele já fez a passagem para o não físico há alguns anos, mas ele sempre foi muito curioso sobre esses assuntos. E um dia convidou a Esther para ir a um lugar onde havia uma pessoa que canalizava e também respondia a algumas questões de pessoas que iam até ele conversar. E Esther era, na época, muito cética. Inclusive, ela tinha medo dessas situações, de canalizações, de vida não física. Ela tinha um pouco de medo, assim, era cética. Então, o Jerry, teve que realmente convidar, conquistar, Ele, inclusive, ele lia o livro de Seth, que falava também do não físico, aos poucos para Esther, porque ela não era muito aberta a esses assuntos. Mas aos poucos ela foi vendo que não precisava ter medo, que era algo assim amoroso, com muita tranquilidade, assim como os Abraham, nos falam. E a gente também entende que é tranquilo, que é natural. Mas, aos poucos, ela foi então aceitando essa ideia e foi com o Jerry até essa pessoa e eles conversando nesse encontro. O Jerry, que era muito curioso, perguntou como fazer essas meditações, elevar a sua vibração, como poderia ser feito. Então, foi explicado a Jerry e a Esther que era apenas reservar ali 15 minutos do dia, se colocar de forma tranquila, relaxar o corpo e aí ter esse tempo para acalmar a mente. Se algum pensamento viesse, então que acalmasse a mente, que voltasse à meditação, a prestar atenção na forma como estava respirando e tirar esses 15 minutos por dia. E assim Jerry e Esther foram para casa e naquele mesmo dia eles tomaram banho, os dois, e foram sentar nas suas poltronas de hobby para ficar bem relaxados. Cada um sentou numa poltrona e começou então ali o processo de fazer a meditação. Sendo que a Esther ainda comenta que no início foi bem complicado, porque o pensamento ele vai longe, A gente sabe como é, quem começa a fazer a meditação sabe que realmente é assim. A gente começa a cair nos pensamentos de futuro, de o que está acontecendo, problemas, Natural isso. E assim foi normal com eles também. Mas aí com o passar do tempo, a Esther fez isso durante 9 meses, até começar a ter algum contato, Algo que os Abraham conseguiram ali, através dessa elevação da vibração da Esther, após aí 9 meses de realmente meditação todos os dias, tirando esses 15 minutos todos os dias, ela conseguiu fazer essa elevação da sua vibração, onde houve então esse primeiro contato dos Abraham. E como foi esse primeiro contato? A Esther começou a sentir que o nariz dela, o rosto, o nariz fazia movimentos diferentes, sem ela precisar, não era ela fazendo, E aí esses movimentos, ela conversou com Jerry sobre isso, e aí ela começou a perceber que esses movimentos eram letras. É como se o nariz dela estivesse escrevendo, palavras. Cada letra para completar as palavras.
E aí depois de um tempo, um belo dia lá, ela estava tranquila e tamborilou com os dedos, né? E aí ela começou a tamborilar com os dedos, sem entender o que estava acontecendo muito bem, foi até um teclado e ali ela percebeu que eram letras. E ela digitou as letras e eram palavras. Bom, depois de algum tempo, começou então a vir, continuar as meditações dessa forma, enfim. E aí começaram a vir realmente a canalização dos Abraham como é hoje, né? Inclusive, Esther comenta também que quando ela vinha esses pensamentos, porque os Abraham, eles explicam que a Esther, ela recebe deles é como se fosse uma frequência de rádio, né? Que eles estão no mesmo alinhamento vibracional e ela recebe então essa frequência, né? E é como se, não são palavras, não são textos, né? Como a gente escuta ela falando. Na verdade, são pensamentos, são blocos de pensamentos que a Esther recebe e depois que ela recebe, ela consegue então transformar isso em palavras, né? Em frases. Mas são blocos de pensamentos, é como se fossem imagens, né? Blocos de imagens que ela consegue fazer essa transformação para que a gente possa receber esses ensinamentos. E ela inclusive comenta então que no início ela recebia já deles, né, essas informações, esses blocagens, e ela simplesmente botava de lado, porque é isso, né, que a gente, como eu falei no início, a gente faz no processo de meditação. A gente busca aquietar a mente, vem os pensamentos, a gente tira de lado, não, né, de uma forma agressiva, mas deixa quieto, não pensa mais e continua ali acalmando a mente. E assim ela fazia, até que ela percebeu, então, através realmente desses movimentos, que não era ela que estava pensando esse bloco, né, de imagens, e sim os Abraham que estavam entrando em contato ali, se comunicando através dela. E no início, eles contam que Jerry, então, que estava junto com a Esther, quando a Esther fazia essas meditações e conseguia essa canalização, Jerry começava a fazer perguntas, né? Porque ele era muito curioso nesses assuntos. Então ele começava a fazer perguntas, escrevia, e aí os Abraham respondiam através de Esther. Então isso começou então aonde que surgiu essa ideia de começar a trazer mais pessoas. Aí no início era pouca gente que ia até a casa de Esther fazer algumas perguntas, mas aquilo foi se tornando cada vez maior, né? Onde hoje eles têm esses encontros. Hoje a Esther, sozinha, ainda faz esses encontros para estar passando esses ensinamentos, né, que os Abraham nos passam, que são, na verdade, formas de nos lembrar, porque nós temos isso já dentro de nós, mas precisamos ter essa lembrança, né? E é o que os Abrahams fazem, eles nos apresentam esses caminhos para a gente ir se lembrando da nossa maior parte, né? Nosso ser interior, ser superior, alma, né? Cada um chama aí do que se sentir melhor. Não importa a nomenclatura, mas a gente sabe que existe isso, a gente sabe que é algo mais, né? Não é apenas aqui no físico. Mas no início, então, como eu estava dizendo, era pouca gente, depois foi aumentando. E os Abraham comentam ainda, né, que os Hicks, o Jerry, a Esther, eram perfeitos, porque a Esther era mais tranquila, assim, ela não pensava nesses assuntos, então para ela estava tudo certo, que fosse, estava tudo bem, não importava, assim, não era tão curiosa com esses assuntos. E é onde ela era
mais receptiva, porque não havia algo que impedisse essa canalização, porque ela estava ali na tranquilidade, no que fosse estava tudo bem, ela não tinha barreiras, né? Barreiras para essa canalização, onde os Abraham podiam ali entrar com esses blocos de imagens que não havia questionamentos. E Jerry, já ele, por ser muito curioso e por ser um perguntador, né, e querer saber, então ele foi perfeito também essa dupla, porque ele ficava instigando, perguntando para os Abraham, e aí vinham as respostas, e aí só foi aumentando, e a lei da atração, né? Quanto mais o Jerry perguntava, mais vinham, inclusive pessoas, né, próximas que começaram também a perguntar, e onde hoje o que atinge, na verdade, né, gente, o mundo todo, né? Os ensinamentos dos Abraham não é só nos Estados Unidos, a gente aqui no Brasil, muita gente consegue chegar nessa mensagem porque se abre, né, busca, atrai mesmo. É incrível a gente pensar isso, como é a lei da atração. Eu comecei em outros caminhos até chegar ao Abraham, né, e a gente vai galgando esse caminho aí de autoconhecimento incrível. E quando a gente chega nos Abraham, para mim, pelo menos, eles são muito claros. A sintonia é muito forte, então eu consigo entender bem. Por isso que eu trago aqui os ensinamentos deles, porque realmente para mim é bem forte mesmo. E eu sei que eu estou começando esse caminho, mas aqui eu quero realmente trazer aí para quem estiver aí comigo, né, junto nesse mesmo patamar, e quem estiver querendo buscar encontrar também aqui nesse canal esses caminhos. A essência, né, dos ensinamentos deles, dos Abraham, que é a essência mesmo, seria o seguinte: que nós somos extensões, né, físicas do que é o não físico, aquilo que eu comentei, né? A gente tem aqui a alma, o ser superior, o ser interior. Como eu disse, cada um dá a nomenclatura aí que acha melhor, né? Que se sente melhor. Eles também ensinam, né? Nos lembram que nós escolhemos, né? Estar aqui em nossos corpos físicos. Nós fizemos essa escolha. Nós não fomos jogados aqui, nós fizemos essa escolha. E que a base da nossa vida é liberdade. Essa é a base da nossa vida, a gente tem que lembrar disso. Nós somos seres livres, livre-arbítrio, livre escolhas, livres pensamentos, e nós que escolhemos. Também eles nos lembram que o propósito da nossa vida é a alegria. Nós nascemos para ser felizes, nós nascemos para ser seres felizes, né? Não, essa tristeza, né, que a gente vê muito rondando hoje, não é nosso, não é o nosso ser, não é quem nós somos, né? Não é quem nós somos. Eles também lembram que nós somos criadores, nós criamos em todos os nossos pensamentos. Por isso que a gente fala que a gente tem que cuidar o que pensa, né? Porque se a gente tem pensamentos tristes, a gente vai atrair algo triste, né? Se a gente tem pensamentos felizes, a gente atrai coisas felizes, movimentos, né, felizes em nossa vida. Então, realmente é cuidar dos nossos pensamentos, porque nós somos criadores através dos nossos pensamentos. Também lembram que tudo que podemos imaginar é nosso para ser, fazer e ter. Tudo que nós tivermos esse poder de imaginar já está ali para nós, né? Já está preparado. Isso é importante a gente tentar lembrar sempre isso, né?
Eles lembram também que nós escolhemos as nossas criações quando escolhemos nossos pensamentos, né? O que eu falei antes. Eles lembram muito isso, porque a gente tem que fazer essa... É a criação deliberada, né? Saber o que nós estamos pensando, sentindo, cuidar com isso. Esse é que é realmente nosso trabalho, né? Cuidar das nossas emoções, para que a gente possa ter aí a vida que a gente tanto quer, tanto ama, né? A nossa alegria de viver, a nossa liberdade. Eles também lembram que o universo nos adora, pois ele sabe de nossas amplas intenções, que nós somos seres co-criadores, né? A gente veio aqui realmente para isso, para criar. E que nós devemos aí relaxar em nosso bem-estar natural, porque tudo está bem, tudo sempre dá certo para mim, é uma frase que eu gosto muito de falar, tudo sempre está dando certo para mim. E eles também lembram que nós somos criadores de maneiras de pensar em nossa singular jornada de alegria, né? Acho linda essa frase. E que nós não podemos morrer, nós somos uma vida eterna, porque nós somos extensões, né, da fonte. Nós somos extensões, nós não morremos, gente, é maravilhoso isso. Então, o medo, né, da morte, ele não existe, isso é algo que trava muito o pensamento, né, traz muita tristeza também. Então, essas, né, são as essências dos ensinamentos deles. Mas é claro, né, as mensagens, o que a gente sente quando escuta os Abraham é muito maior do que isso. Como eu falei, para mim, eles trazem uma clareza muito grande de entendimento e é maravilhoso. Bom, esse vídeo aí foi realmente com a intenção de dar uma luz, né, sobre quem são os Abraham, de Esther Hicks, para quem ainda não conhecia a história deles, né. Mas eu acho que, é claro, hoje muita gente já os conhece e isso é ótimo, porque assim nós elevamos, né? Quantas mais pessoas conhecerem melhor, porque nós elevamos a consciência coletiva. E é isso que a gente busca mesmo, apoiar uns aos outros, né? Para termos todos aquela vida feliz que todos nós merecemos. Todos, sem distinção, sem julgamento, todos nós merecemos ser felizes, né, completos, alegres. Essa é a verdadeira essência de quem nós somos. Bom, gente, eu agradeço realmente por você estar aqui comigo hoje. Eu espero de verdade ter ajudado um pouco com este vídeo. E te desejo sempre facilidade, alegria e glória.